Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na aula de hoje, a gente vai ver o que são variáveis, ver alguns exemplos práticos e fazer algumas analogias para realmente entender bem o que é esse conceito dentro da programação. Então, o que são variáveis? Variáveis são uma forma de nós, programadores, acessar e manipular a informação ou dados dentro de um computador, através de uma linguagem, ou seja, existe uma forma bem específica e muito bem definida de como a gente fazer isso. E a gente consegue dizer para o computador que ele pode reservar um espaço da memória disponível para a gente poder utilizar. No momento que a gente tem esse espaço disponível para a gente consegue ler e escrever valores nesse espaço. Quando a gente fala de uma linguagem de programação, ela é muito similar como qualquer outra, como em português, inglês. A gramática para a gente poder criar uma variável no GDScript, que é a linguagem nativa que a Godot utiliza, é a seguinte. A gente vai começar escrevendo var, depois o nome da variável, sinal de igual e depois definir um valor. A gente consegue parar aqui e analisar um pouco melhor essa declaração aqui de variável para entender realmente o que é cada coisa. A gente pode reparar que a palavra var ela é uma palavra reservada pela linguagem de programação. Ou seja, dentro de um idioma, vamos dizer o idioma GDScript, existe uma palavra que é a var e ele sabe como interpretar e manipular as informações quando é identificada dentro de um código. Da mesma forma que existe a var, existem outras palavras-chave que são reservadas da linguagem da programação. No GDScript em específico, a gente utiliza a palavra var para iniciar a declaração de uma nova variável. Logo depois, a gente põe um espaço e atribui um valor, que é o nome que a gente usa para se referenciar a essa variável, vamos dizer, a esse espaço na memória, para posteriormente a gente conseguir fazer qualquer tipo de manipulação. Depois a gente tem o sinal de igual, que aí ele é muito semelhante ao var, porém ele é um símbolo reservado para a linguagem de programação. Então, da mesma forma que existem palavras, existem símbolos que uma linguagem de programação consegue identificar e sabe o que fazer através desses símbolos. No nosso caso, a gente está botando aqui o sinal de igual, que no GDScript e na grande maioria das linguagens significa que é para atribuir ou definir um valor a uma variável. E por último, aqui a gente tem a definição de um valor, ou seja, a gente precisa informar algum tipo de valor válido dentro da sintaxe da linguagem de programação. Aqui nesse exemplo, eu estou declarando uma palavra. Então, para a gente declarar uma palavra no GDScript, a gente pode botar essa palavra e, em volta dela, utilizar chaves duplas. Também existem outras formas e tipos de variáveis que são declarados através de outras palavras-chave. Esses outros tipos a gente vai ver nos próximos vídeos. Aqui, como exemplo, eu botei alguns outros tipos de declaração de variáveis que a gente consegue fazer dentro do GDScript. Por exemplo, aqui a gente está criando uma nova variável e atribuindo um tipo string, que no caso, o tipo string é para texto, mas isso a gente vai se detalhar na próxima aula. Aqui estou declarando uma constante do tipo float, um enum com atribuição de 2 valores. Uma forma mais fácil de a gente conseguir entender o conceito de variável, para a gente poder abstrair isso na nossa mente e poder pensar e raciocinar em cima disso, é fazer algumas analogias. Então eu trouxe 3 analogias aqui, vamos ver uma por uma agora. Tem a primeira analogia, que é uma analogia que eu gosto bastante, que é em relação à matemática, que a gente consegue pensar que uma variável é como fosse uma incógnita da matemática, né? Que seria o x da questão. Então, na escola, a gente tem uma equação qualquer, por exemplo, x mais 5 igual a 8, onde o x ele não é um número, mas sim um espaço reservado para um número. Então, ele tem o nome de x e guarda um valor, que nesse caso aqui desse exemplo, para resolver essa equação, seria o número 3. A gente pode usar esse x para qualquer outro tipo de equação. Ele sempre vai acabar representando algum valor dentro dessa equação. Já a gente olhando no contexto da programação, fazendo essa analogia, uma variável ela é exatamente como o x na matemática.
mas ela tem duas vantagens. A primeira dela é que a gente consegue dar um nome muito mais descritivo, como vidas do jogador, ao contrário de só definir como X ou qualquer tipo de letra. A segunda vantagem é que elas, além de poder guardar qualquer tipo de número, ela também consegue guardar outro tipo de dado, como texto, valores de verdadeiro, falso, ou qualquer outro tipo de estrutura que a gente consegue criar que represente uma informação mais complexa. Agora vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu deixei pronto, aqui na Godot. Eu construí essa cena aqui, ela é bem simples. A árvore dela de construção é uma interface bem simples. Vou apresentar de forma rápida. Essa cena ela é composta pelo um nó principal, que ele ocupa toda a área. Depois eu utilizei o panel container para representar essa área aqui em destaque centralizado. Adicionei uma margem com margem container. Depois adicionei uma listagem vertical com o VBox container. E aqui a gente até consegue reparar na margem, né? Aqui a diferença do espaço. Depois adicionei um texto, criei um vertical box container e atribuí alguns botões e liguei eles a um script, que é esse aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo de código em relação à analogia com a matemática. Na matemática, a gente pode pensar em criar uma incógnita, onde que ela pode se chamar x, ou no nosso caso aqui, já pensando no contexto da programação, seria vidas, e atribuir o valor dela para 3. E aí depois, quando a gente levar qualquer tipo de dano dentro do nosso jogo, a gente pode pensar que a vida vai ser 3 igual a menos 1. Isso num contexto matemático. Agora, se a gente trazer diretamente aqui para a programação, a gente pode reescrever essa lógica e essa forma de pensar dessa seguinte forma. A gente declara uma variável, né, através das palavras-chave da linguagem da programação, caso a GDScript. Então, a gente vai declarar a variável, vida do jogador, definir uma tipagem e depois atribuir o valor. E aqui eu botei uma mensagem de texto só para ele montar para a gente e a gente conseguir ver ali quando a gente clicar no botão. Então a lógica a gente atribui, né, faz essa definição que as vidas do jogador é igual a 3. Depois que um jogador levar dano, a gente pode fazer uma manipulação, onde que a gente vai pegar o valor dessa vida do jogador e diminuir menos 1. Aí printar essa informação e depois de novo a gente atribui, faz uma manipulação atribuindo um novo valor para a vida do jogador, reduzindo mais 1 da vida dela e exibe essa mensagem, né? Então se eu rodar aqui, ele vai carregar a nossa cena aqui para nós. Deixa eu diminuir aqui, vou limpar o console e no momento que eu clicar aqui em matemática, ele vai executar o código daquele exemplo. Então se a gente for ver aqui, a gente tem a exibição daquelas mensagens com os valores já atribuídos. Então, seguindo aquela lógica ali que apresentei, o jogador começou com 3 vidas, depois de levar dano, o jogador agora tem 2 vidas, ele levou mais um dano e vidas restantes é 1. Então aqui a gente já conseguiu criar e manipular de uma forma bem simples, né? Então, para vocês começarem a entender mais ou menos o que é a variável a manipulação, esse espaço ali onde ele armazenou esse número, e a gente conseguiu ali, foi reduzindo. No nosso contexto aqui, a gente definiu que eram as vidas do jogador e depois fez ele levar 1 de dano a cada etapa ali da execução do código. Cara, voltando para as analogias, a gente também consegue fazer uma analogia de variável com os pronomes da gramática, que seria a matéria de português, né? Então, na escola, a gente tem que em uma redação, a gente geralmente não repete o nome de uma pessoa o tempo todo. A gente escreve de uma forma meio parecida assim. A Maria foi ao parque. Ela encontrou seus amigos. Ela estava feliz. A gente utiliza o ela, que é um pronome, como vamos dizer que fosse um apelido temporário que se refere a Maria. No momento que a gente usa esse pronome na escrita, o texto acaba ficando mais fluido e menos repetitivo. E aí e depois, se a gente quisesse trocar o sujeito, a gente consegue, só em vez de falar Maria, a gente pode trocar para Ana. E assim a gente consegue mudar a dinâmica da escrita do nosso texto. Já na programação, a gente consegue pensar que uma variável ela pode funcionar como fosse um pronome, onde que ela guarda uma informação, por exemplo, o nome de um jogador,
em uma variável. E a partir daí, a gente só usa o nome dessa variável ao invés de repetir essa informação. Então, por exemplo, caso a gente queira mudar o nome do nosso jogador no meio do jogo, a gente só precisa ir lá e atualizar esse valor em um único lugar, né? Mudar o valor dessa variável. E aí todo o resto do código que for usar essa variável, ele já vai passar a exibir o novo valor com um novo nome automaticamente. A gente voltando aqui para Godot, olhando o código, quando a gente pressionar o botão lá, ele vai executar esse seguinte código. Então a gente pode pensar que o nome do jogador é o sujeito da frase. Então a gente cria uma variável com o nome do jogador, e aqui no caso, herói anônimo. Então depois, quando a gente for usar essa variável, né, que seria, vamos dizer, um pronome, a gente utiliza ele em vários lugares. Então, por exemplo, eu vou exibir algumas mensagens. Por exemplo, bem-vindo ao jogo. Aí depois, nome do jogador. A pontuação atual do jogador é 0. Aqui uma mensagem. Então, ele já vai construir para nós essas frases aqui. E depois, né, que ele exibir essas mensagens, a gente vai mudar, a gente vai decidir que o jogador vai ter um novo nome. Então, a gente vai atribuir novamente para essa variável que vai ser, no nosso caso, superpoderoso. E agora todo o código que está utilizando essa variável, ela vai refletir essa mudança, porque quando a gente está utilizando aqui, ele está tratando a variável como uma referência para esse valor. Então, quando a gente for printar essas mensagens, que seria seu nome foi atualizado para, boa sorte na sua aventura, e ele vai exibir certinho o nome dos jogadores. Então, vamos voltar aqui para nossa interface e vamos executar isso. Vou limpar aqui o terminal, vou clicar em português para executar o código e voltando aqui, a gente tem as mensagens com os respectivos valores ali. Bem-vindo ao jogo Herói Anônimo. A pontuação atual de Herói Anônimo é 0. Seu nome foi atualizado para Superpoderoso. Boa sorte na sua aventura Superpoderoso. Então, aqui é um outro exemplo, né, de como que as variáveis funcionam e a sua utilização fundamental. Agora vamos para a nossa última analogia, a analogia 3. A gente pode pensar que uma variável pode ser um pote etiquetado no nosso laboratório de química. Na escola, vamos pensar assim que na escola existem vários potes em uma bancada. Cada pote tem duas coisas importantes. Uma etiqueta, por exemplo, açúcar, sal, água e o seu conteúdo dentro do pote. No caso, o açúcar, o sal e a água de verdade que realmente existem ali dentro do pote. A ideia dos potes é não misturar os conteúdos. O pote etiquetado como açúcar só deve conter açúcar. E a etiqueta é a que diz o que tem dentro. Mas a etiqueta não é a substância, mas sim apenas uma referência do que tem dentro do pote. Na programação, as variáveis são como os potes, ou becker, né, recipientes, etiquetados na nossa bancada. O nome da variável é a etiqueta dentro de um pote. Por exemplo, força do ácido, volume da água, sal, açúcar, enfim. E o valor da variável é o ingrediente real dentro desse pote. Por exemplo, 10, 250 ou um nome qualquer, né? Puxando já um gancho para a próxima aula, a gente pode pensar que os tipos de variáveis dentro desse contexto da química seria como fosse os tipos de recipiente, aonde que a gente não guardaria um gás volátil em um prato aberto, nem um líquido em uma caixa de papel, e que o recipiente ele é apropriado para o conteúdo. Vamos olhar isso lá na Godot. Então, esse é o código que vai ser executado quando eu apertar ali no botão de química. Então, a gente consegue pensar que a gente tem um pote, né? O nosso primeiro pote em cima da bancada. Ele é um recipiente de cerâmica forte para ingredientes sólidos. E a gente etiquetou ele como dano e o tipo dele é tipo inteiro e o conteúdo dele é 50, né? Então, a gente faz essa declaração dessa forma, né? Então, a gente passa ali var, depois o nome, né, da nossa etiqueta, o nome da nossa variável, o tipo dela e depois o valor. Aí aqui a gente vai criar um segundo pote, né, pegar o nosso segundo pote, que no nosso contexto aqui ele pode ser um becker de vidro graduado por um líquido catalisador. E na etiqueta dele, a gente vai utilizar como multiplicador de potência. Ele vai ser do tipo float,
que seria números com casas decimais, e o conteúdo dele vai ser 1.5. Então a gente vai declarar aqui, né, utilizando a palavra-chave e tudo mais. Então vai vir var, depois o nome da nossa variável, aqui 2 pontos, aí float igual a 1.5. E agora a gente vai pegar um terceiro pote, que vai ser para a gente guardar um pergaminho, que vai ser o nome da nossa poção que a gente vai estar fazendo. Então a etiqueta dessa caixa vai ser o nome da poção, ele vai ser do tipo string, que é um texto, e o conteúdo vai ser poção de fogo instável. A gente vai criar, né, uma variável, vai botar var, depois nome da poção, 2 pontos, string, igual, e aí de fato escrever string, né? Entre aspas, poção de fogo instável. E agora a gente vai fazer de fato a experiência em si. Então a gente pode pensar que a reação, né, química ali, ela só vai acontecer quando a gente misturar os ingredientes. Então a gente, pensando nesse contexto da química, a gente vai pegar a nossa parte sólida e a nossa parte líquida e misturar, que no nosso caso seria o dano base mais o multiplicador de potência. Então aqui a gente vai criar uma nova variável para armazenar esse valor, que no caso vai ser o dano final, ele vai ser do tipo float, e a gente vai fazer uma manipulação aqui de pegar o dano base e multiplicar pela potência dele. Depois a gente vai exibir, né, esse resultado da nossa experiência, né, que a gente vai printar na tela. Estou utilizando uma outra forma de printar para ficar mais colorido no terminal. E vamos ver aqui. Vou limpar o terminal. Vou clicar em Química. E aqui ele vai executar aquele código lá. E a gente já consegue fazer a visualização do resultado. Então a gente tem a receita da poção, né, poção fogo instável. E o resultado do experimento. A poção causará 75.0 de dano. E é aqui o resultado do nosso código, através da manipulação, criação e manipulação das variáveis. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, explicando o que é uma variável, através dessas analogias. As próximas aulas a gente vai ver mais a fundo os tipos e formas de manipular as variáveis. Aqui eu botei algumas coisas já misturadas ali, para vocês já indo pegando, tendo contato com a própria sintaxe ali do GDScript, né? A forma que a gente vai escrever, a gramática de escrita dessa linguagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Ficou o convite para acessar o Discord aqui do canal também. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui no comentário que eu vou responder, ou então acessar e perguntar lá no Discord, que eu sempre estou on lá, então assim que eu ver eu já te respondo. Por hoje é só e até mais, pessoal.